Pode começar, velho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de tratamento espiritual. A gente agradece a todos que saíram das suas casas para estar aqui conosco nesse momento de reflexão que a gente faz todos os sábados, né? E gostaríamos de iniciar a nossa reunião com a prece para a gente
agradecer a Deus pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui. Magda, você faz a prece? Aqui, Magda. Sente aqui. Pode sentar. Ai, Jesus. Boa noite. Que nesse instante nós possamos procurar sentir a presença de Jesus, do nosso anjo da guarda, dos espíritos de luz que aqui se fazem presentes. Jesus amado, obrigada por mais um dia, pela bênção da vida, por tudo que nos foi colocado até agora, pela vossa proteção, pela vossa luz e pela nossa vontade de melhorarmos, pela nossa vontade de crescer, de estudar e de praticar lá fora. Ilumina, Senhor Jesus, toda a humanidade, principalmente nossos irmãos mais necessitados, que só você, Senhor, sabe como acalmar, como ajudar a cada um. Fica conosco agora e todo sempre. Obrigado, Magda. Hoje eu vou chamar o meu amigo Robson para comentar o Evangelho comigo, aqui conosco. Robson, sente aqui, Robson. Você vai me ajudar aqui nos comentários. Nós estamos estudando o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a vingança. Não é? Em tempos como esse que estamos vivendo, de tanta violência, né? Principalmente no país, na humanidade como um todo, mas essa situação recente que a nossa sociedade enfrenta faz a gente refletir muito sobre esse texto, sobre esse capítulo. Então, no final, eu não dei boa noite para as pessoas que nos acompanham em casa, né? Mas no final nós vamos fazer, além da nossa prece costumeira, pedindo pelas famílias e pelos doentes, vamos acrescentar também, pediremos pela nossa sociedade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, para que a calma se faça no coração dos homens. Então vamos ao capítulo 12, vocês receberam no Instagram, receberam no WhatsApp do grupo, no Facebook, todas as nossas redes sociais, vocês receberam o texto de hoje, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, as instruções dos Espíritos. Vamos estudar sobre a vingança, um texto de Julie Olivier. Diz o Espírito Julie: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujo guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indícios certo do estado de atraso dos homens que a eles se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Só um instante, gente. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo.
prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam, agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses usos de outro tempo. Todo espírita que ainda hoje pretendeste ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa, fora da caridade não há salvação. Mas, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita possa jamais, de futuro, ceder à impulsão da vingança de outra forma que não seja para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Então, nós vamos começar esse texto fazendo algumas observações. O Robson, eu convidei para fazer umas observações iniciais. Robson. Boa noite. Ele começa o texto falando que a vingança é um dos últimos, né, a última das características que a gente traz da época da barbárie, né? É algo tão distante de todas as leis que a gente tenta aprender, né? E hoje que nós buscamos basear nossa vida na lei de amor, a vingança é algo que destoa, né, absurdamente daquilo que a gente busca, daquilo que a gente pretende ser, né? Um dos trechos aqui, ele fala assim, que aquele que se recusa a deixar de lado a vingança, ele não pode nem se considerar espírita, quanto menos cristão, né? Por que ele afirma, ele assim, com essa categoria? Porque o espírita, ele não se pode dizer que já pratica o espiritismo como um todo, mas ele tem que ter o esforço de buscar a prática do espiritismo, né? Então, a partir do momento em que eu me afirmo como aquele que se recusa a deixar de lado a vingança, e mais do que isso, que busco a vingança, eu não posso me afirmar nesse momento como espírita, né? E cristão. Então, ele alerta exatamente para que nós deixemos de lado, né, essa característica ainda tão animalesca que nós temos, daquela que leva a gente para a base mesmo de todos os sentimentos, se não do instinto, e alerta a cada um de nós que temos sim que buscar fazer com que a nossa caminhada ela se perpetue, né? Então nós temos que olhar para frente, temos que buscar outros sentimentos, temos que substituir aqueles sentimentos mais animalescos que nós ainda guardamos, que nós ainda temos nas nossas ações, nas nossas atitudes, para fazer com que nós nos transformemos, né? Então, o espírito ele tem que ter o esforço, né? A gente fala em perdão, a gente fala nesse capítulo aqui sobre amar os inimigos, e nessa questão, a vingança em nenhum momento faz parte do contexto que nós devemos buscar, né? Nós devemos olhar, né, essa transformação tão necessária a nós e começar a buscar as virtudes e deixar de lado, né, as falhas morais que nós ainda carregamos, para que elas pouco a pouco sejam substituídas, né? Eu me recusar a deixar de lado a vingança, a não conviver, a não maquinar essa vingança, eu nesse momento eu estou afirmando que eu ainda não sei o que é o espiritismo.
eu não acredito no Espiritismo, eu não sei, né, e não compreendo essa mensagem do Cristo que pede para eu amar, né, a todos aqueles que me rodeiam. Né? Então, nesse momento, eu acho que cada um tem que ter essa reflexão e fazer com que essa mensagem seja vivida por nós. Né? Nós estamos vindo aqui para o tratamento. E o que é esse tratamento, senão a busca do conhecimento, mas para que esse conhecimento nos transforme. Né? E essa decisão é nossa. Né? Então, que busquemos sempre e lembremos que a vingança não é algo gigantesco. Né? Às vezes a gente se vinga de um vizinho que falou mal da gente, a gente vai lá e fala mal para uma outra pessoa daquela que, fulano de tal é assim, assado e tal. Então, esses pequenos atos, essas pequenas circunstâncias que nós podemos facilmente evitar, elas vão formando em nós uma nova forma de ser e uma nova forma de agir. Tá? Então, é dessa maneira que nós devemos sim buscar essa mudança tão necessária a cada um de nós. Obrigado, Robson. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma colocação? Opa, Moreira. Moreira é quase aniversariante, então no final todo mundo aí dá um abraço, parabéns ao Moreira que está sempre aqui conosco. Moreira. Quando ele fez aquela pergunta, não somos espíritas quem pratica a vingança, não pode se considerar. Por quê? Por causa da orientação do Cristo, não é isso? Não é fora da caridade, é amar ao próximo, amar os vossos inimigos. É verdade? E uma outra coisa, ele falou do tratamento. Esse seria um tratamento, né? O nosso tratamento é o quê? É exatamente essas coisas, esses males que a gente vem estudar para tirá-los do nosso dia a dia. Eu queria aproveitar o gancho que você está falando agora sobre essa questão que ele colocou. Eu ia falar no final, mas o Robson já levantou a bola, e você, Moreira, também está falando isso. Tem uma coisa nesse texto que a gente deixa passar despercebido. Quando o Espírito diz assim: fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses usos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa, fora da caridade não há salvação. Eu acho muito interessante essa passagem, o modo como os espíritos tratam os espíritas e o modo como Kardec também vai tratar os espíritas. Porque essa frase, eu não sei se vocês perceberam a sutileza quando ele diz assim, vou repetir com calma: todo espírita que ainda hoje pretendesse ter direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa fora da caridade não há salvação. Por que ele está dizendo isso? Isso pressupõe que haviam espíritas que desejavam a vingança. Porque se ele diz, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, isso pressupõe que havia espíritas que desejavam a vingança, desejavam vingar-se. Por que eu acho isso interessante? É como os espíritos não tratam os espíritas de forma especial. Ele está dizendo com essa frase, e quando José mais na frente vai falar da indulgência e diz, espíritas, venham vos falar da indulgência, virtude pouco praticada entre vós, ele está dizendo o quê? Que os espíritas têm a mesma dificuldade que todas as outras pessoas. Às vezes a gente tem vontade de se vingar, às vezes a gente tem vontade de falar mal dos outros. O problema é que quando não é às vezes, é que é quando quase sempre, né, Robson? Quando é às vezes, né? Mas quando não tem, quando nem tem o às vezes, né, Omar? É só para que a gente perceba que o espírito, ele está dizendo que o espírita tem muitas dificuldades, inclusive a vingança, que é algo muito indigno. Mas ele está dizendo, olha, ainda tem, é preciso combater, porque a maioria dos espíritas pensam que já estão prontos
porque são espíritas. Mas o espírita, ele está no mesmo processo. Ele não tem diferença nenhuma do outro, a não ser o fato dele ter um conhecimento. Mas o conhecimento, se ele não usar, é mesmo que nada. Por isso que o alerta é muito forte. Ele trata da vingança e está lá. Ele não passa o pano, né? Ele não exclui os espíritas. Ele diz, olha, é indigno, viu? Mas eu conheço vocês, eu sei que vocês querem se vingar. Eu sei que vocês desejam, mas é indigno. É muito importante a gente saber disso, porque a gente precisa saber que tem as mesmas dificuldades, que ninguém é especial. Que a gente está no mesmo barco, todo mundo aqui, todos nós temos ainda que aprender a amar, aprender a perdoar, aprender como viver a experiência da caridade. É só para que a ficha caia e a gente perceba a nossa verdadeira natureza. Clícia, você vai fazer uma pergunta? Faça um comentário, mas no microfone. O verdadeiro espírita, né, é aquele que procura se melhorar, né? Faz o esforço de tentar não cair nas suas más paixões. E a vingança é dar o troco a uma ofensa, a alguma coisa que você considerou ruim, que foi feito com você. E é exatamente o oposto, né? Porque quando você se vinga, ou quando você tem um desejo de vingança, por menor que seja, né? Como o Robson falou ali, uma coisa boba de vizinhos, por exemplo, né? Porque no Evangelho fala de veneno, né? Chega a falar assim, tipo, de situações bem mais fortes. Mas seja a vingança menor até a mais complexa, você estaria ali pagando mal com mal, indo exatamente na contramão do que é a proposta, né, de melhora, que é pagar o mal com o bem. É isso aí. Alguém gostaria mais de fazer um comentário antes da gente retomar o texto, mais observações? Antes de você falar, Antônio, o Robson quer fazer um complemento. Se a gente voltar um pouco aqui no próprio capítulo, complementando isso que a Clícia falou, quando ele diz para nós amarmos os inimigos, ele dá uma série de jeitos, de meios para que isso ocorra, né? Aí eu grifei aqui, que eu achei bem interessante. Ele fala assim, ó, amar o inimigo é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Então, isso aqui é tudo o outro lado da balança, né, que seria, no caso, a vingança. Então, para qualquer pessoa, ele fala, interessante que assim, me tocou muito essa palavra, que ele fala incondicionalmente. Muitas vezes nós ainda nos dispomos a ceder, a dar um tratamento diferente, mas a gente põe a condição, não, tudo bem, mas precisa disso, precisa daquilo, e ele não põe nenhuma condição para que a gente faça isso. Ele nos alerta para que essa nossa extensão de sentimento, de amor, ele seja sem nenhuma intenção, o que é totalmente contrário a qualquer sentimento de vingança. Tá? Eu acho que isso vale a pena a gente levar e estar nesse capítulo aqui para a gente repassá-lo aí quando estiver em casa, nos nossos momentos em que alguma coisa possa, de certa forma, ser um pouco mais difícil de nós aceitarmos, de nós entendermos, e a gente volte para que esse capítulo seja o gancho que a gente tanto necessita para buscar uma nova forma de enxergar e de ver as coisas. Antônio? Eu vejo assim, os dois lados da moeda, né? Mais uma vez,
você tem o lado da vingança e você do outro, você tem o do perdão. Sem sombra de dúvida, é mais fácil da vingança, né? Mas com o advento do Espiritismo, nós estamos tendo essa oportunidade, né? De perceber valores que antes nós não percebíamos. Então, a questão do desenvolvimento, do progresso, que é exatamente o porquê nós estamos tendo essa oportunidade de encarnação, nos leva a tentar, pelo menos, distinguir qual o meu caminho, e nele eu tenho que trilhar. Então, quando ele fala, não pode nem se dizer cristão, eu entendo que você não está escolhendo Cristo, você está fazendo uma outra escolha. E nós sabemos que existem dois lados. Existe o bem e existe o mal. Eu preciso necessariamente saber de que lado eu quero estar. Eu quero estar bem. Estou fazendo essa força, estou tentando. Aí você colocou alguns elementos. Quando você existe o bem e o mal, não de forma maniqueísta, mas que é no sentido de que existe o correto e existe o errado, existe o falso e o verdadeiro. Lógico que quando é do aspecto moral, você tem as sempre chamadas nuances, porque como a gente vive em coletividade, você sempre tem que fazer escolhas, e quando se faz escolhas, algumas pessoas podem sair machucadas dessa escolha. É uma coisa que é inevitável num planeta de provas e expiações. Mas aí você diz assim, olha, é preciso que eu saiba, é um ponto. Então, o conhecimento vem antes, porque se eu nem souber, eu não vou nem poder começar a história da escolha, e depois eu preciso que eu queira. Então, eu preciso dos dois elementos, de um conhecimento e de uma vontade. Por isso que eu tenho sempre esses dois elementos, conhecimento e vontade. Eu preciso querer e preciso saber. Se eu não souber, a gente sempre tem que... não tem nem como escolher. Por isso que primeiro eu tenho que sempre saber. Por isso que o progresso intelectual vem sempre primeiro do que o progresso moral. Por quê? Porque eu primeiro tenho que ter as ferramentas para depois escolher. Se eu não souber nem o que é o bem e o mal, eu não posso nem escolher. Então, da sua fala sempre tem todos esses elementos. Olha o que é que Jesus diz que vai nos salvar, o que é que vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é um conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento me dá a opção de escolher. E o Espiritismo traz isso. Voltando aqui um pouquinho para o texto, antes de eu retomar essa questão que você falou, do que o Espiritismo traz, ele diz assim, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. Veja, a vingança é um dos últimos remanescentes. Por quê? Porque todos nós carregamos um desejo de justiça. Essa justiça, às vezes a gente quer que atenda às nossas vontades. A gente quer que ela... Existe dois planos. Existe a justiça de Deus, que sempre se faz, e a justiça dos homens, que é construída por nós. Nós temos assim, como está escrito em nós a lei divina está escrita em nós. Alguns falam, é escrita em nós pela tradução, mas eu não vejo relevância nesse ponto. O importante é que eu tenha uma noção de justiça, porque a lei de Deus, basicamente, é uma lei resume-se, do ponto de vista moral, a uma lei de justiça, amor e caridade. A noção de justiça, todos nós carregamos. Ninguém gosta de ser vítima da injustiça, nem os injustos. Isso é muito engraçado, porque o injusto, ele não quer sofrer injustiça.
Ele até comete, mas ele não quer sofrer injustiça. Isso é interessante como a gente tem uma noção de que os vícios são ruins. Por quê? Porque nós podemos cultivar os vícios, mas nós não podemos sofrer. Veja, aquela pessoa que trai, seja o que for, um relacionamento, trai os amigos, ele trai, mas se ele for traído, ele não aceita com tranquilidade, embora ele traia. O que é contraditório, né? Porque se ele faz, ele deveria achar natural que os outros fizessem. Mas não é assim. Pode observar que todos os vícios é dessa maneira. A ponto de você odeia uma pessoa e acha tranquilo. Mas se você sabe que alguém lhe odeia, você fica indignado. Lhe afeta. Você ter ódio, tudo bem. Você sofrer, não dá. Para a gente ver como os vícios são. Então, por que ele disse que é o costume bárbaro? Ainda todos nós temos uma vontade íntima de fazer justiça. Nós carregamos isso. Fazer a justiça seria reparar os erros, as faltas que nos são feitas. Recebemos uma comunicação num grupo que eu participo, que para mim define muito bem a justiça. Ele diz assim: para vós, falando de nós, homens encarnados na terra, justo é o que vos agrada, injusto o que fere os vossos interesses. Essa é a nossa noção de justiça. Se me agrada, é justo. Eu adoro. Ou justiça boa, porque me agrada. Se não me agrada, se fere o meu interesse, é injusto. Porque feriu o meu interesse. Isso que ele diz que nós temos, que vai ser a última coisa a desaparecer dentro de nós, é uma corrupção da noção de justiça. O que seria justo? O que seria o correto? Se eu sofro uma violência, tudo bem, eu não posso fazer nada. Eu não estou dizendo que é para não reagir, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou querendo dizer porque é do plano da escolha do outro. Aí, como diz Sócrates, se são injustos comigo, eu não posso fazer nada. Agora, se eu sou injusto, aí é que é o problema. Então, se falaram mal de mim, só tem duas opções. Ou é verdade ou é mentira. Se falaram mal de mim e é mentira, eu não me preocupo. Se falaram mal de mim e é verdade, eu me corrijo. Não tem plano B. Só tem essas duas opções. Mas quando o nosso orgulho é ferido, poxa vida, falou mal de mim. E não é verdade. Mas você quer ir lá provar para a pessoa que ela está errada. Que você não é o que ela está dizendo. Maior perda de tempo da humanidade. Porque aquela pessoa já acha isso de você, ela não vai mudar, pelo menos durante um bom tempo. Talvez no final da encarnação, no meio da encarnação. Talvez em outra encarnação. Nós somos espíritas. A gente perdoa e espera. Se tem de demorar algumas encarnações, tudo bem. Uma hora isso vai se rearranjar, né? se arrumar. A gente só tem que lembrar de uma coisa. Ele fala e ele usa a expressão veneno, e a Clícia achou forte, né, Clícia? Não, porque a gente não faz isso. Mas ele está falando que os pequenos atos vai aumentando a dose de veneno. A gente tem que sempre fazer também essa leitura. Porque do ponto de vista espiritual, ele coloca dois momentos. Um é eu ir lá num rompante. Vou lá, porque o Wagner fez alguma coisa comigo, eu vou lá, brigo, ameaço. Isso é uma coisa. Às vezes, depois daquele momento de raiva, passa, eu me arrependo, digo, poxa vida, briguei com o Wagner. Pode até ser que o meu orgulho não vá lá me fazer perdão, pedir perdão. Mas pelo menos eu já baixou a intensidade do ato. Mas há aquele outro que planeja, que fica esperando o momento. E ele diz que isso é mais covarde, mais vil.
que ele espalha boatos. Isso aqui é a cara desse momento de fake news que a gente vive, né? De pessoas que espalham boatos, espalham o mal. Eu estava lá embaixo, já soube da notícia que amanhã, vão pôr fogo em algum lugar. Eu não estou dizendo o local para ninguém se... Né? Mas já está espalhando e a pessoa me diz que acredita. Veja, alguém espalha alguma coisa e a gente vai entrando numa onda de desespero e aí aí chega amanhã e não teve o fogo alarmado. E a pessoa não lembra que ela ficou 24 horas alimentando-se de medo, de desespero, e isso vai ficar fluidicamente circulando nela e já atraiu quantos espíritos para perto? Quantos? Porque no outro dia nem teve nada. E aí? Veja, ele diz assim, toma caminhos escusos. Ele vai espalhando para quando aquela pessoa chegar. Aí o Robson chega aqui, mas antes do Robson vir, eu já contei um monte de coisa sobre o Robson. Olha, o Robson é assim, assado. Aquilo ali, rapaz, vocês não conhecem. Vocês não sabem com quem estão lidando. E eu vou espalhando. Aí o Robson chega, todo mundo já está olhando diferente para ele. Veja que o texto hiperatual, ele diz assim, que a pessoa chega, quando as mãos... A pessoa chega, fica estupefato, quando as mãos se lhe estendiam, agora se recusam a apertar as suas. Mas que tem uma hora que ele fala que até a família... não sei se vocês viram, tem uma hora que ele fala até a família, né? Alguma coisa assim. Vejam se vocês acham um momento assim que eu acho que ele... Deixa eu ver aqui. Quando o seu ódio... Fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes. Isso, amigos mais caros e parentes, né? Veja que a pessoa vai espalhando notícias, gerando, diminuindo o apreço que a pessoa tem, vai aonde? Toca na família, nos parentes, nos amigos. Porque qual é o objetivo? É destruir a imagem do Robson perante os outros. Eu, quando faço isso, quando eu estou fazendo isso, eu penso que estou atacando o Robson. E de alguma maneira estou. Mas eu não estou percebendo que eu estou aniquilando a mim mesmo. Eu estou me envenenando. E isso, o Espiritismo, você falou, é uma luz. Porque o Espiritismo vem esclarecer o mal que nós sofremos por conta desses nossos atos que a gente pensa que está fazendo justiça. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente não perdoa, o prejuízo que isso nos torna nos dois planos, no mundo dos espíritos, quando depois de desencarnarmos, e na vida. Eu acho muito engraçado que nos falta observarmos a nós mesmos o autoconhecimento, né? É que às vezes a nossa vida está desandando completamente, numa espiral, assim, né? Vira, espiral é desandando, né? Dá certo, né, Robson? A imagem é que a vida está... E aí a gente olha e diz assim, meu Deus, por que é que está acontecendo isso tudo comigo? E a gente não reflete o que foi que a gente andou cultivando. Que estamos colhendo o que temos cultivado. Colhendo o que temos cultivado. A gente não para pensar nisso. A gente tem que ter esse olhar profundo sobre nós. Oi, Magda, pergunte. Deixa só o microfone chegar, Magda. Gente, isso é um pecado para com quem escuta. Para a transmissão, esse sim é um pecado mortal. O microfone desencarnou? Não, o microfone está no outro plano, né? É que o microfone estava emancipado ali atrás. Pronto. Moreira pode, que é aniversário dele. Pode. Como você falou, que essas coisas só geram mesmo num grupo familiar, num grupo de amigos, num grupo de trabalho, né? E quanto que é um certo ciúme, uma certa antipatia que vive essa vingança da pessoa sujar a imagem da outra, né? A pessoa prejudicar, a pessoa e vai
vira naquele ciclo tão vicioso que chega a prejudicar a pessoa. Aí você falou que a pessoa tem dias que chega a desandar. E quando é essa própria pessoa prejudicada, que infelizmente desanda de tantas energias negativas, de tantas as pessoas julgarem e até, em vez de ajudar, fazer atrapalhar mais. Não acontece? Sim, pronto. Então, a Magda falou assim, né? Mas tudo bem, você olhando para aquele que sofre, né? A vingança. Mas aí eu que recebo tantas calúnias ou tantas energias negativas para a gente falar, eu sei que o pessoal de casa, os físicos que estão nos assistindo vão dar um pulo para trás quando a gente fala energia, mas eu estou tendo que usar uma linguagem que a gente possa se entender. Como é que pode, se ela que está sendo a vítima, como é que ela pode sofrer essas consequências? Queria lembrar vocês que, novamente, há dois planos que a gente, quando fala em justiça, existem dois planos da justiça. Um é a justiça dos homens. Lógico que quando eu disse assim, olha, se eu acusar o Robson, se eu caluniar o Robson, e eu estou dizendo assim, olha, que o Robson deve me perdoar, é do ponto de vista moral, não é do ponto de vista legal. Porque do ponto de vista legal, se eu fizer alguma coisa que prejudique o Robson, ele tem que entrar pelos caminhos legais, ou seja, processo, se causou danos, isso tudo. Para quê? Para que o mal não se perpetue. O moral é o que eu sinto pela pessoa. O que eu sinto pela pessoa. Ótimo. Então, o moral é nesse plano. Aí, se alguém lhe calunia, nos calunia, e eu me sinto constrangido, e eu sofro, eu devo evitar realmente de mandar as mesmas, devolver mentalmente, espalhar essas notícias ruins. Um bom sinal de progresso espiritual para nós todos aqui, talvez vocês já façam isso, se vocês conhecem alguma pessoa que não gosta de você. Ninguém aqui, imagina, aqui no céu, todo mundo gosta de todo mundo, né? Tem ninguém que não desgoste da gente, que é só espírito bom. Mas supondo que tem alguém que gosta de você, e aí ela vem, o Robson chega para mim e diz assim, Cícero, eu estou precisando de alguém para tocar violão na minha festa de aniversário. Aí tem aqui o Wagner, que é meu desafeto. A gente brigou, rompeu, e eu digo assim, olha, tem o Wagner, ele toca muito bem. Mesmo eu não gostando, se eu sou capaz de indicar e perceber que ele tem qualidades, eu estou começando a vencer alguma coisa em mim. Porque se eu sei, e eu não falo mal, mas eu também não indico, eu ainda estou no atraso. Porque eu deveria dizer, o Wagner toca muito bem. Isso é um sinal. Mas se aí eu sofro as injustiças. Aí resolvemos no plano da justiça, né? Que não estamos falando desse plano. Aí eu vou perguntar assim, meu Deus, mas por que é que fulano está me caluniando tanto? Aí eu tenho que entender que é prova para mim. Ou expiação, por faltas passadas. Prova para testar minha paciência, minha resignação. Ou expiação. Nunca ficar tentando perguntar, meu Deus, por que fulano é assim? Porque ela é. Pergunta por que é que eu tenho que passar por isso? O que é que eu tenho ainda de aprender com isso? A questão é sempre o meu aprendizado. Normalmente, quando a gente é caluniado desse jeito, é porque a gente é muito orgulhoso. E o orgulho só se quebra nessas horas. Porque a gente diz que é humilde, que mudou, que melhorou. Não, eu aguento tudo. Não, estou pronto para ajudar qualquer pessoa, só faço bem. Aí vem alguém e diz um monte de coisa com a gente. Aí a gente vai ver se aquele bem que a gente fazia era verdadeiro, se a gente ainda tem força moral de se manter. É nessas horas. É para testar, para provar a nossa humildade, para ver o que é que nós somos. E esse mundo de provas e expiações é uma beleza para isso. Mas para você não ficar tão desesperada,
eu vou ler um trechinho do Santo Agostinho para você, que ele diz assim, ó. Santo Agostinho, engraçado, ele escreveu isso no ano de 384 da era cristã. 380, nós estamos em ai meu Deus do céu. Nós estamos em 2019, estou dando descanso, 2019, é que eu estou tão anos 80, né? Nós estamos em 2019, ele escreveu isso em 384. Ele dava aula em Cartago. Santo Agostinho dava aula em Cartago, e ele não aguentava mais dar aula em Cartago. Ele era professor, então com 29 anos, não aguentava mais dar aula em Cartago, sabe por quê? Porque ele dizia que os alunos entravam nas salas de aula gritando, não respeitavam os professores, 384, ele não aguentava mais aquilo. Aí os amigos dele disseram assim, ó, vá para Roma, porque em Roma os alunos querem aprender, em Roma os alunos são silenciosos, tem recolhimento. Aí ele foi para Roma. Quando ele chegou em Roma, ele ficou arrasado, porque lá os alunos continuavam entrando para desafiar os professores, e eles ainda faziam mais, eles se matriculavam por um mês, saía sem pagar, e ia para outro professor, iam trocando de professor. Ele estava arrasado, e aí ele foi para Milão, porque disseram que lá era um pouco melhor. E ele dizia que ficava com ódio daqueles alunos. Ele ficava com ódio daquele menino que nem assistiam aula, nem deixavam ele assistir aula. Veja que Santo Agostinho já estava com esse problema, né? Só que ele virou cristão. E quando ele vira cristão, ele não pode mais ter ódio. Não é verdade? Não existe cristão que odeia. Aí ele escreve assim, ó. Agora os detesto, como malvados e disformes, esses jovens, ainda que os ame para se emendarem. Ele os ama para que eles melhorem, ele os ama aquele jovem naquilo que eles vão ser, não naquilo que eles são. Porque aquilo que eles são, naquele momento, eles o detestam. A falta de respeito, a falta de noção, a falta de ética, né? de tudo isso. E olha, gente, que era o povo que ia lá para estudar filosofia, religião, eram essas coisas, viu, que eles estavam estudando, e era tudo desse jeito. É que menino é menino todo o tempo, né? Mas ele diz, agora ele entende que é aquilo que Paulo separa muito bem, quando ele diz assim, ame o pecador, não o pecado. Ele via naqueles alunos, ali daquele jeito, como ele usa, né? Malvados e disformes, eles não são desse jeito para sempre. Eles estão nesse momento, mas eles vão mudar. Então, aquele nosso inimigo, aquela pessoa que nos detesta, que diz alguma coisa conosco, nós temos que nos trabalhar para lembrar, olha, isso é passageiro, a gente vai romper isso. Isso vai mudar, uma hora vai mudar, mas eu não posso ter por eles ódio, porque senão eu vou sofrer. Eu vou continuar encontrando, se aquele ali melhorar, eu vou encontrar outro do mesmo jeito, e lá na frente outro, e eu vou estar sempre sofrendo. Por isso que eu tenho que aprender agora a não cair na armadilha de entrar no mesmo jogo. Então, o Wagner fez alguma coisa comigo, eu estou com muita raiva dele, e fico com raiva, brigo, mas não me resolvo. O tempo acaba resolvendo, mas nunca me resolvi. É briga, não sei o quê. O que é que vai acontecer? Agora o Wagner se mudou, foi morar em outro lugar, e não tem mais o Wagner. Mas pode ter certeza, você vai arranjar outro Wagner. E vai ter outra pessoa, e vai ter outra briga. Então, eu tenho que me vacinar e aprender a conviver com o Wagner, me resolvo. Tá, para quê? Para quando eu achar um outro Wagner, agora que eu já estou vacinado, eu não caio mais na mesma armadilha. Porque agora eu aprendi. Eu não fico nesse ciclo que a gente fica sempre nesse ciclo de repetição. A gente arranja um desafeto, o tempo muda, aí lá na frente o desafeto volta na forma de outra pessoa e volta na forma de outra, e a gente nunca tem paz. Então, quem tem seu inimigo, seu malvado favorito por perto, aprenda a conviver com ele, aprenda a não cair nas armadilhas, se vacine, né? Igual vacinou os gatos, cachorros, hoje o pessoal chegou dizendo que vacinou gato, cachorro, vacine a sua alma, para quê? Para lá na frente, quando você passar de novo por essa situação, você já saber
como agir, né? Eu estou tentando aqui com Agostinho ver se eu passo a não detestar meus malvados disformes. Por isso que o problema está sempre na gente. Né? Sim, o problema é sempre nós. O problema é sempre nós. Não é que nós somos o problema, é o modo como a gente vai perceber, vai reagir. A gente é que tem que dar respostas diferentes. Não para que o outro mude, mas para que eu mude. A resposta tem sempre que estar em mim. É sempre em primeira pessoa. O Espiritismo é sempre em primeira pessoa. Tudo bem? Então, agradeço a todos vocês, a participação. Agradeço ao Robson que está aqui. Vou ficar sempre chamando alguém para vir para cá. Porque eu chamo as pessoas, o povo não vem falar. Eu vivo chamando. Você não quer vir dar uma palavra? Não. Quem eu chamo e não vem dar uma palavra, eu agradeço e mando depois assim no privado a parábola do talento, tá? Só para lembrar, viu? Quem enterra seu talento, depois for chamar de servidor mau e infiel, eu vou ficar sorrindo. Eu não posso rir não, que isso é vingança. Então, vamos fazer agora, vamos para o segundo momento, que é o tratamento espiritual, tá bom? Vem aqui. Desliga lá a luz, Robson, você que sabe qual é. Pode deixar aqui. Então, nós vamos chamar as pessoas que estão em tratamento espiritual. Deixa eu afastar um pouco aqui essa cadeira. Wagner, afasta um pouquinho para ter mais espaço. Então, nós vamos agora chamar as pessoas que estão no tratamento espiritual. Vamos pedir a todos que nesse momento voltem seu olhar para a sua intimidade, que busquem refletir sobre as suas ações, que peçam perdão a Deus por tudo que ocorreu esta semana, nesta existência. Se a gente tem alguma coisa que está precisando, uma mágoa, um sentimento ali guardado na nossa intimidade, e está precisando resolver, que a gente peça perdão a Deus e em prece, humildemente, que a gente se encaminhe para receber este passe, aplicação de magnetismo, pedindo a Deus que perdoe as nossas faltas. Vamos ficar aqui todos em oração por cada grupo. Camila, Ana Maria, André, Silva, Juliane, Thalita, Robson, Cleonice, Rose. Esse é o primeiro grupo. Vamos pedir a Deus que os abençoe. Que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, possa nesse instante abençoar a cada um deles que buscam o amparo, que buscam o alívio. Mantenhamo-nos em prece.
Vamos ao segundo grupo. Gisele, Erivaldo, Magda, João Filho, Rejane, Marcos, Elizabeth e Wellington. Esse é o segundo grupo. Peçamos a Deus que os abençoe. Que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, derrame bênçãos e luzes. Faltou um. Isabel Martins. Vamos continuar em prece pedindo a Deus que os abençoe, que Deus em seu infinito amor, em sua infinita bondade, possa derramar bênçãos e luzes sobre cada um destes que buscam o amparo. Mantenhamos-nos em prece.
Vamos ao terceiro grupo. Joaquim, Rejane Jailson, Dona Antônia e Letícia. Caetano, esse é o penúltimo grupo. Já estamos nos aproximando do encerramento. Mantenhamos-nos em prece, pedindo a Deus que abençoe a cada um destes que buscam o amparo, que buscam o fortalecimento da alma, que buscam se reerguer das dificuldades que enfrentam. Mantenhamos-nos em prece pelos que sofrem. Dona Mazé, Silvia, Henrique, Lucinha, Nuciada, Irene
Yara, Antônio de Carvalho, Elinete. Esse é o último grupo. Mantenhamos-nos em prece e, a partir desse momento, direcionem a prece para aquele que está precisando, aquele que está doente, que nós conhecemos, aquela pessoa que está precisando receber o medicamento da alma, receber um conforto físico, moral. Vamos expandir neste momento a aplicação desse magnetismo. Não nos esqueçamos de pedir pelas famílias. Mantenhamos-nos em prece para o encerramento da reunião. Vamos só esperar o pessoal do magnetismo chegar para a gente fazer a prece final. Esperar o pessoal que hoje tem muita gente, né? Aplicando. Tem as cadeiras. Tem cadeiras atrás. Se vocês quiserem preenchê-las, quiserem ficar todos em pé. Eu sei que vocês estão vindo aí do calor, né? Todos? Acho que o pessoal de casa deve perguntar por que eles saem então todos assim. É frio. Está faltando. Estamos esperando apenas a Edivânia para a nossa prece.
Pronto. Então vamos agora à nossa prece final. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E em Teu nome, que rogamos a assistência dos nossos anjos da guarda, que aqui se encontram. Estes seres que nos amam, que velam por nós, que nos envolve nesse momento em bênçãos e luzes. Envolvidos neste amor, percebemos a figura de Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Podemos te sentir, Jesus. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós. Ergue-nos, Jesus, pois é imensa a nossa fraqueza. Dai-nos forças para que possamos resistir ao arrastamento do mal. Dai-nos coragem para que possamos tomar novas e melhores atitudes. Ó Jesus, inspira-nos a resignação para que possamos aceitar que o que nos ocorre é para o nosso melhoramento e tem um fim útil. Inspira-nos a paciência, porque tudo há de passar no tempo do Pai e não no nosso. Por isso nós te pedimos, Jesus, que derrame uma gota do Teu bálsamo bendito sobre cada um de nós, curando-nos da cegueira moral que nos impede de ver o amor de Deus, de ver as oportunidades de sermos melhores que Deus sempre nos oferece. Cura-nos, Jesus, desta paralisia que nos impede de tomar novas e melhores decisões, de crescermos, de escolhermos por conta própria o bem que desejamos. Ó Jesus, abençoa aos que sofrem, aos que estão doentes, aquele nosso parente, aquele amigo que está no leito de um hospital, que passa por dores físicas. Nesse instante nós te pedimos, Jesus, abençoa-o, cura-o se for da vontade de Deus, alivia-os se for da vontade de Deus. Mas nós te pedimos, aquece-lhes a alma, dá-lhes a esperança, dá-lhes o alento que combate o desespero e o medo. Abençoa em especial, Jesus, aos entristecidos, aqueles tomados pela depressão, pelas angústias, pelos medos. Envolve-os nesse instante, Jesus. Aqueles com ideias suicidas, inspira-os a mudar o olhar. Faz com que brote em seu íntimo a esperança e o amor a Deus, o amor à vida. Pedimos por aqueles que nos pedem prece, aqueles que deixam seu nome nos contatos, que nos pedem o alívio. Envolve-os no Teu amor, ó Jesus. Pedimos também pelas famílias, por todas as famílias que aqui se encontram, pelas famílias que nos acompanham, por aquele parente difícil, aquele filho, aquele irmão, aquela filha que está precisando do amparo
amparo do teu amor, Jesus. Envolve-os nesse instante. Aquele a quem tanto queremos bem, que por algum motivo está distante, que por algum motivo passa por uma dificuldade, envolve-os nesse momento, Jesus, no teu amor. Nós te pedimos pela nossa cidade, pelo nosso estado, que o teu amor recaia sobre a nossa sociedade, sobre o nosso país, sobre a humanidade que precisa aprender a amar. E na certeza de que tu podes ver a Deus, porque tu és puro, Jesus. Nós nos unimos a ti e num só pensamento dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Tende compaixão da nossa fraqueza. Tende misericórdia de nós. Ampara-nos, ó Pai. Protege-nos e livra-nos do mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Obrigado ao Wagner. Obrigado a todos que vieram. Uma ótima semana. Pensemos no bem, vibremos na paz e no amor. Até a próxima.